Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Vamos então a mais uma mensagem do governo de Deus. Eu acho que todos estão aí apreensivos, porque é uma pergunta no ar, né? E toda pergunta merece ser respondida. Está aí o tema de hoje. Em graça, eu posso matar, roubar e me prostituir? Será que em graça podemos fazer isso, abençoados, queridos? Será que é isso que diz o Evangelho da Graça? É o que vamos ver daqui a pouco, tá bom? Esse tema de hoje ele é bastante interessante. Deve ser um dos temas mais vistos aqui deste canal. Eu acredito que vai ser um tema em que as pessoas sempre vão buscá-lo, né? Por causa justamente, é um tema bastante chamativo, né? E é uma pergunta, conforme eu falei. Toda pergunta ela tem que ser respondida. Até porque, abençoados, muita gente, né, especula tudo. Muitos virão a esse canal para ver. Vamos ver o que esses caras da libertinagem vão dizer agora? Tem muita gente que pensa assim. Não é assim que eles nos chamam? Homens da libertinagem? Não é verdade, abençoados? Não há não paira uma coisa mais ou menos assim entre linha, que eles nos chamam de homens da libertinagem porque pregamos que não há mais pecado. E quando nós falamos que não há mais pecado e que somos salvos sempre salvos, então na cabeça do carnudo, do abençoado carnudo, carnotauro, lá do sistema religioso, vem isso na cabeça dele. Porque se não há mais pecado, o que o camarada vai pensar? Eu posso fazer tudo, né? Eu posso roubar, posso matar, posso me prostituir, posso me adulterar, posso usar drogas e por aí vai, todas essas coisas aí. Abençoados, agora, para eles lá do sistema religioso, não faz diferença, sabia? Não faz diferença. Se eles roubam, matam e se prostituem, não há diferença para eles. Porque a carne deles estão ativadas. E além de estar ativada a carne deles, está no grau máximo, porque eles estão submetidos à religião, que promove mais a carne. Então, para o povo do sistema religioso, eles podem matar, roubar e se prostituir. Para eles, eles podem, porque a carne deles está ativada. Agora, André, para nós em graça, como é que fica? Então, esse tema e essa pergunta é para quem está em graça. Não é para quem está no sistema religioso. Então, eu vou responder logo para você. Em graça eu posso roubar, matar e me prostituir? Abençoados, a resposta é categórica. É não. Não podemos roubar, não podemos matar e não podemos nos prostituir. Mas André, eu pensei que na graça, porque não existe mais pecado, então eu poderia fazer isso. Porém, meu amigo irmão, se você pensou assim, pensou errado. Não por causa do pecado. Porque o pecado não existe mais na forma de condenação. Atenção, o pecado não existe mais na forma de condenação. Agora, na forma de recompensa para se viver aqui nesta vida, você pode ser punido. Mas não pelo pecado, mas por sua consequência. Então essa resposta é para você que está em graça. Você não deve cair nas armadilhas da carne. E entre elas estão o quê? Roubar, matar e se prostituir, que é o tema de hoje. Agora, para quem está no sistema religioso, pouco importa. Porque eles vivem na carne, abençoados. Veja o que eles estão colhendo aí. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo evangélico, no mundo cristão, que dizem que é cristão. Vocês estão vendo claramente. Então, para eles, pouco importa. É carne em cima de carne. Olha, eu vou trazer dados aqui para vocês. Vocês sabiam que o divórcio
entre casais evangélicos cresceu quase 250% em 5 anos. Tem casais evangélicos que casam, em 6 meses estão separando. Não é 1, 2, 3, não, abençoado. São milhares. Tá aí. Para eles pouco importa. Roubar, matar e se prostituir. Você sabe, abençoado, qual é a profissão que mais se suicida no mundo? Vocês sabem qual é a profissão? Para quem não sabe, são os médicos. Sabiam disso? Que os médicos, eles se matam, se suicidam. Eu não sei por que existe isso entre essa profissão. Eu não sei se é porque eles vivem muito ali à beira da vida e da morte das pessoas, que parece que eles perdem um pouquinho a noção, sei lá. Se eles entram em depressão, às vezes, por perder pacientes. Não sei se é isso que acontece com esses profissionais, mas eles são os primeiros lugares que mais se suicidam no mundo. E agora tem um segundo lugar que é novo. A segunda profissão que mais as pessoas se suicidam, sabe qual é? Pastor. Sabia disso, abençoado? Que os pastores hoje é a segunda causa de suicídio no mundo? Abençoados. Tem muitos líderes aí que não aguentam a própria carga que colocam em seus próprios ombros, não aguentam. E aí é mais fácil o quê? Porque é a carne ativada. Então está claro, abençoado? Para quem está em graça, não podemos matar, não podemos roubar e não podemos se prostituir. Porque pelos olhos aclarados que nós temos, a visão do que pode nos acontecer lá na frente, isso nos faz o quê? Reter. Então tem coisas que você começa a reter na tua vida. Tem coisas que você começa a olhar de uma maneira diferente. Mas somente a liberdade é que dá isso. Eu acho que aqui, pelo menos vocês que estão me escutando agora, eu creio que nenhum de vocês querem viver uma vida longe da graça. Ou querem? Algum de vocês querem aí viver longe da graça? É só fazer isso aí. Cometa esses atos aí. Rapidinho tu se afasta da graça. E como eu falei no começo, viver em graça é viver um dia como se fosse 1000. É muita glória. Tu quer viver uma vida de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos longe da graça? Sabendo que é filho e não tendo contato com o teu reino? Então, André, se eu não posso fazer isso, nem cair nas trampas da carne dos desejos enganosos, o que posso fazer para ter mais atenção nestas coisas? Visto que a carne está viciada nos desejos enganosos. Me responde aí, André. Então, eu vos apresento uma palavrinha-chave que Cristo está nos revelando nessa mensagem, que é o domínio próprio. Vamos então começar essa mensagem lendo em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, que diz: porque Deus não nos deu o espírito do temor, mas de fortaleza e de amor e de domínio próprio. Em outras versões vocês vão encontrar aí equilíbrio, outras versões vão falar temperança, mas o mais certo ali seria domínio próprio. Então, meus queridos, vocês sabem que tudo que somos hoje, tudo que nós aconteceu conosco hoje, ou tudo o que nos foi revelado, nos colocou em quê? Em uma posição. Abençoado, se você puder dizer isso aí onde você está, diga aí. Posição. O que nós recebemos, recebemos por posição. Então, toda essa revelação da graça foi nos dando o quê? Posicionamento. Posicionamento. E hoje, quando nós olhamos para trás, principalmente
quando olhamos lá onde estávamos no sistema religioso, lá nós não alcançamos tal justiça. Porque existe uma coisa que o sistema religioso não sabe, dentre as muitas coisas que eles não sabem. Vamos ver Romanos capítulo 4, versículo 6. Romanos capítulo 4, versículo 6, que diz: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Esse é o corte. Sem o que, Paulo? Sem as obras. E as obras aí são obras da lei, ok? Então, isso é a justiça de Deus que nos colocou em bem-aventurança, não veio por causa de obras que praticamos, como fazíamos lá no sistema religioso. Porém, aqueles que ainda praticam essas obras da lei, vivem por elas. E aí está o sistema religioso fazendo obras, se portam bem. Se eles se portam bem, se sentem o quê? Na presença de Deus. E ficam assim durante dias e dias, estão se portando bem. Mas de repente, cai na trampa da carne, cai em algum desejo enganoso, porque a carne é débil. E o que vem a eles? Consciência de pecado. E aí choram, se acham no inferno, dizem: olha, nem o pastor vai mais olhar para mim, porque esse pecado não é um pecadinho, é um pecadão. Enfim, aí estão eles. Eles pensam assim, abençoado. Essa doutrina trouxe desgraças até os dias de hoje. E isso gera o contrário do que geraria o quê? A limpa consciência. E a limpa consciência, ela vem com o quê? Com domínio próprio. Vocês estão entendendo? Então a justiça de Deus nos alcançou. E isso foi nos dando o quê? Posicionamento. A cada revelação nos deu um posicionamento, uma posição. Isso o Senhor vai nos colocando a posição. Isso acontece somente em graça. E isso vai gerando dentro de nós um espírito abençoado. E esse espírito é de domínio próprio. Porque você lidar com a carne, você tem que ter armas para lidar com ela. E hoje o Senhor está te dando mais uma arma para lidar com a carne. E você sabe que a pior coisa que tem é você ter inimigo e não saber quem é. Ou então fazer igual lá no sistema religioso, né? Porque lá no sistema religioso, eles têm um inimigo imaginário. Lá eles acusam o diabo. Lá eles falam, né, que tudo é o diabo. Por isso que para nós pesa matar, roubar e se prostituir. Por quê? Porque nos conhecemos. Então pesa para o nosso lado. Lá eles não se conhecem. Então para eles, por isso que eu falei para eles, ó, tanto faz. Não pesa. Sabe por que não pesa? Porque eles vão atribuir uma terceira pessoa. Eles vão jogar aquele erro e aquela culpa e vai falar: foi o diabo, foi a irmã, foi a necessidade que me fez fazer tudo isso. Mas ele mesmo não vai falar que foi ele. Mas nós em graça sim, porque nos conhecemos. E aí pesa pro nosso lado, tá? E aí pesa. Aí pode ter algum irmãozinho aí que pode estar me perguntando assim: André, o que é domínio próprio? Fala para mim, eu preciso aprender. Por exemplo, abençoados, quando estávamos na debilidade da carne, ou seja, quando se manifesta uma debilidade da carne, quando se manifesta, por exemplo, uma mentira aí em nosso corpo, se manifestou uma mentira. Eu falo que é mentira, tá, abençoado? Ou uma doença aí, manifestou um vírus, sei lá, aconteceu alguma coisa com a tua saúde, você ia bem e de repente a tua saúde apresentou uma mentira. O que nós vamos fazer diante desta mentira?
Vamos sair por aí desesperados, dizendo, gente, me ajuda, eu vou morrer. Eu preciso de ajuda, ore por mim, André, ore por mim. Pastor, ora por mim. Irmão Roberto, ora por mim. Irmão Jonas, orem por mim. Por causa da minha situação, é crítica, eu estou aqui desesperado. Ou então, quem sabe aí você se põe a chorar e pedir a Deus, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, e assim fica por dias e mais dias. É isso que você vai fazer? Será que é isso, abençoado, que você vai fazer? Se você faz isso, eu quero te dizer uma coisa. Isso para Deus é uma afronta. O que, André? Você está falando que Deus recebe isso como afronta? Sim. Sabe por quê? Porque você tem os olhos iluminados. Você é conhecedor das revelações. E o que a revelação te diz? Que somos curados. E se você não tem fé, nem na hora da tua oração, imagina, abençoado, você não tem fé nem na hora que você ora, você não pode agradar a Deus. Então o que tu tens que fazer é o quê? Ora, abençoado, e digo, eu recebo a cura. Eu recebo a vida de Cristo manifestada em um corpo mortal. Olha, se você falar assim, Deus, Deus escuta, hein? Sabe por que Deus escuta? Por causa disso aqui, olha. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É por isso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tá vendo aí? Porque agrada a Deus. Se a tua oração é de confissão, agrada a Deus. Se a tua oração ela for de recebimento daquilo que ele mesmo fez na cruz, isso aí é fé, agrada a Deus. Se você confessa que está curado, você está dizendo que crê, você está dizendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Abençoados, isso é domínio próprio. E isso funciona somente para as doenças, André? Não! Funciona para todas as coisas. Isso é domínio próprio. E o mais importante, abençoado, isso aqui é outro corte. É mais importante, preste atenção. Não ponhas religião em seu domínio próprio. Esqueça do que você aprendeu lá no sistema religioso. Porque aquilo não serve. Você veja o que está acontecendo lá. Estão se matando. Estão roubando lá entre si. E se prostituindo. E olha que a prostituição dentro do sistema religioso é em todos os sentidos, tá? Inclusive no âmbito espiritual. Porque lá estão em adultério espiritual. Eles estão em adultério. Porque eles estão casados com o que morreu. Porque tudo que o Senhor alcançou por nós, abençoados, é a justiça de Deus. E não teve méritos teu. E você tem que o quê? Tomar posse. Confessar, crendo que já está curado. Não foi o teu jejum. Não foi porque você pediu a várias pessoas orarem por você. Abençoado, isso aí foi o sistema que colocou dentro de você. E Deus, quando te chamou para a graça, Ele não te chamou porque você fez muitos jejuns, porque você lia a Bíblia de dia e noite. Não! Deus não se apiedou de você. Abençoado, há uma justiça. Você foi alcançado sem obras. A justiça de Deus é sem obras. Ela tem que gerar em você um domínio próprio. Quando algo contrário acontece, aquilo que você crê, tem que se manifestar na tua vida o que ele fez. Quando você cai em debilidades, em erros, nas trampas da carne, o que você faz? Abençoados, muita calma nessa hora. Primeiro, porque você não perdeu a salvação.
Segundo, você continua em uma excelente posição com Deus. Terceiro, você continua sendo mais que vencedor. Quando acontecer algo, pense nisso. Agora, trabalhe a tua limpa consciência em cima daquele erro ou de uma situação adversa. Trabalhe o teu domínio próprio. Porque quando falta o domínio próprio, o povo do sistema de religioso estão aí se suicidando. Eles não têm domínio próprio. É por isso que eles estão fazendo isso. Porque eles têm espírito de covardia, abençoado. Ali foi gerado um espírito de covardia. Por isso que em graça, olha, presta atenção. Por isso que em graça é proibido proibir. Abençoados, em graça não se proíbe nada. Porque tem que, essas coisas, a liberdade, tem que gerar em você domínio próprio. Vamos ver o que Paulo fala sobre proibido proibir? Vamos lá, Paulo falou sobre isso, tá? Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Cadê o domínio próprio? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tá aí, abençoado. O princípio de que em graça é proibido proibir. Porque através da liberdade, somente através da liberdade, você conhece o que convém e o que não convém. Abençoados, o que convém e o que não convém é muito pessoal, ok? É muito pessoal, é uma coisa pessoal, uma coisa tua. Não te meta na liberdade do teu irmão. Cuide da tua. Por isso que eu não gosto quando abençoados que ainda não entenderam o espírito da liberdade da graça, vem aqui e fala assim, mas ele não fala igual o fulano. Ele não diz igual o cicrano. Ele é todo diferente. Abençoados, a graça não é escoteirismo. Em graça, lidamos com o poder de Deus, que começa na liberdade de escolhas. Agora, as tuas escolhas te farão saber o que convém e o que não convém. E ponto final. Paulo diz, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tá aí. Esse é o corte. E delas quais? Quais, Paulo, que eu não vou deixar me dominar por nenhuma delas? As que convém e as que não convém. Porque tu pensas que as que te convém não pode também te dominar. Pode. Quando você usa daquilo que convém a você em cima da fraqueza do teu irmão. Pronto, tá aí. Por isso que Paulo, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tanto as que convém como as que não convém. Sabe por que Paulo está dizendo isso? É porque a justiça de Deus não nos veio por obras. Porque o que te convém é obras. E o que não te convém também é obras. E a justiça não vem das obras. Abençoados, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo esse pacto perfeito que você se encontra? Então nós só podemos o quê? Aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Porque não foi por nossas obras, foi pela justiça de Deus. Abençoado, diga aí. Abençoado, diga isso aí no teu coração. Se você puder falar, fale. Eu tenho domínio próprio. Eu não tenho mandamento. Eu não tenho proibições. Tudo é lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica, nem tudo convém. E o domínio próprio regula a minha vida. Isso é domínio próprio. Então tem um abençoado aí, que ele me confidenciou outro dia, né? Lá no WhatsApp, falou assim, olha André, aqui onde eu moro, na minha cidade, tem uma loja aqui, e olha... Lá tem muitos queijos. André é uma maravilha. Queijo de tudo quanto é lugar do mundo. E aí quando eu entrei para a igreja lá, acabei me afastando dessa loja, sabe, André? Porque lá tem um vinho que eu amo esse vinho. Eu gosto muito de tomar esse vinho. Aí ele me perguntou, mas e André, o que você acha de tomar uma boa taça de vinho? Aí eu disse para ele,
Abençoado, é uma pena eu estar longe de você, porque senão faria questão de tomar essa taça com você. Então ele ficou feliz. Aí eu disse assim, olha, abençoado, a religião nos estragou, sabe? A religião nos estragou. Eu falei para ele, se nós fôssemos religiosos, talvez não íamos somente tomar uma taça de vinho. Nós iríamos querer tomar o tonel todo de vinho e sair de lá embriagado. Aí ele disse, é mesmo, André? Mas por que isso? Porque, abençoados, uma taça para eles, ou um tonel de vinho, ou uma barrica de vinho, para eles é condenação. Então, já que estão condenados pela taça de vinho, e estão lá nos quintos dos infernos, uma taça é pouco. Não é esse que eles pregam? Os que estão sujos, se sujem mais. E eles se sentem mal com Deus. E por não serem quentes nem frios, eles estão mornos, com uma tacinha eles estão mornos. Então eles acham que, olha, Deus já me vomitou da sua boca mesmo, então, ó, vou tomar o tonel todo. E aí o resultado disso aí vocês estão vendo, abençoados. Os presídios cheios de filhos de crentes estão aí, abarrotados. Porque em dia receberam uma deformação, não foi uma informação, receberam deformações. Que quando sai da igreja, cai na trampa da carne, o demônio volta com mais 7, não é isso que eles pregam? Olha, não se afasta da igreja não, porque o demônio vem com mais 7. E isso acaba gerando um demônio ruim neles mesmos, que é carne elevado ao cubo. Porém, para nós, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, não funciona assim. O processamento é diferente, abençoados, porque temos domínio próprio gerado pela limpa consciência. Nós só podemos dizer o quê? Um aplauso ao Senhor, que nos tirou, nos arrancou de lá do império das trevas, onde estávamos lá retidos, nós e nossas famílias. Se eu tiver de beber meu vinho, eu bebo em limpa consciência e domínio próprio. Eu não sou hipócrita, abençoado, como os religiosos, e glória a Deus por isso. Olha, ninguém teve coragem, ninguém se atreveu a falar assim em 2000 anos, ninguém. Os líderes lá do sistema são os hipócritas. Você sabe o que eles fazem? Você sabe o que eles fazem? Proíbem. Irmãos, o álcool não é bem-vindo em nossas congregações. Mas eles, escondidos, vão lá e tomam um trago. É isso que eles fazem. E com razão. Por isso que Cristo disse, estes hipócritas põem cargas ao povo que eles mesmos não podem levar. Hipócritas, é isso o que eles são. E hoje estão aí fazendo tudo errado e escancarando o câncer que está esse sistema abençoado. Esse sistema está um câncer. E por saber disso, vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez que nos tirou de lá, nos tirou do câncer. Hoje Ele está nos mostrando o oculto das trevas. Está aí. Olha, abençoados, a minha esposa, ela não gosta de bebidas, tá? Não gosta. Então eu digo assim, para ela, nessa área aí, não precisa de domínio próprio. Agora, com certeza em outras áreas precisam. Porque às vezes a pessoa não precisa. Porque tem áreas da nossa vida que seguimos ali tranquilo. Mas tem áreas que é um problema, tá? E aí tem que ter domínio próprio. Estão entendendo? Porém, o importante é saber que a justiça de Deus nos alcançou independentemente das obras. Isso é limpa consciência. Abençoados, eu sei que ao falar destas coisas, muitos vão abandonar esse canal. Eu sei. Que assim o façam, não tem problema. E não voltem enquanto não sair de você o espanto com estas coisas. Não volte enquanto a sua mente não se iluminar
e saírem de você todas essas tradições daninhas que te ensinaram teus avós, que te ensinaram os teus pais, que te ensinaram os padres e toda essa gente boa, entre aspas. Boa gente, hein? O que fizeram foi estragar todo mundo com tanta mentira. É isso que eles fizeram. Abençoados, vamos a mais um texto para nós encerrar essa mensagem. Em Romanos, mas antes de entrar em Romanos, antes de entrar nesse verso, eu quero lembrar de uma passagem quando Paulo estava preso e foi visitado na prisão pelo governador Félix. Está lá em Atos capítulo 24, tá bom? Se vocês quiserem entender mais dessa história que eu vou falar para vocês, está lá em Atos 24. Então foi lá o governador Félix, que era romano, e a sua esposa Druila. E Druila era judia, e Paulo sabia disso. Então Félix queria saber do que Paulo pregava. Agora, abençoado, sinceramente, o que um romano vai querer ouvir de um judeu? O que ele prega? Então ali você vê que o interesse não era bem de Félix, tá? Nas entrelinhas era Druila, sua esposa, que era judia. Depois vocês leem aí. Então Paulo sabendo disto, né, falou de 3 coisas para mexer com a Druila, tá? E acabou atingindo Félix. Atos 24, 25. Vamos lá. Atos capítulo 24, versículo 25, que diz: e tratando ele da justiça e de domínio próprio e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade, te chamarei. Então, abençoados, veja o que, depois do verso, né, que eu acabei de ler aí, abaixo diz que Félix deixou Paulo preso por mais de 2 anos. Isso por conta da Druila, a religiosa. E você vai ver lá no verso 27 que Félix não soltou Paulo por causa dos judeus. Está lá no verso 27. Quem são esses judeus? Não sei, Paulo tinha sérios problemas, né? Com judeus. E judeus grandes, tá? Judeus, ó, bigode grosso. Então, o que Paulo disse, né, mexeu com Félix. Porque Paulo tratou de 3 coisas. Paulo, ao falar isso, ele tratou de 3 coisas. Primeira, Paulo tratou da justiça. E o que nós fizemos nessa mensagem, nós tratamos aqui nessa mensagem. O que nós falamos nessa mensagem? Que a justiça de Deus nos alcançou independentemente do que convém e do que não convém. Ou seja, das obras. Não foi pelo rosto bonito e nem os seus olhos lindos. A justiça te alcançou porque Deus quis e Ele te escolheu para isso. Segunda coisa que nós tratamos aqui nessa mensagem, e a principal, que é domínio próprio. E que temos que desenvolver, abençoados. O domínio próprio nós temos que desenvolver nas áreas da nossa vida em que precisamos dar foco, em que precisamos dar atenção. É o que eu falei, Deus está nos capacitando para dominar, não para ser dominado. Então você vai, automaticamente, você já se conhece, naquelas áreas ali que você é mais débil, ó, domínio próprio, hein? Aí é com você e Deus. E o terceiro ponto em que Paulo falou, e que eu vou trazer agora, esse entendimento, é o juízo vindouro. Nós vamos falar um pouquinho sobre juízo vindouro. Agora sim, vamos ler em Romanos capítulo 2, versículo 16, desculpa. Romanos capítulo 2, versículo 16. E diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Abençoados, e qual dia é esse que Deus há de julgar os segredos dos homens? Hoje. Hoje é o dia de Deus julgar os segredos dos homens. O que nós em graça falamos? Do Evangelho, sim ou não? Nós não falamos do Evangelho?
E de qual evangelho estamos falando aqui? Do evangelho de Paulo. E o Senhor já veio? Sim ou não? Sim. E qual é a maior prova que Jesus já veio? Qual é a maior prova? Olha para mim. Olha para mim. Se o abençoado atravessar minha carne, vai ver Deus aqui. Eu olho para você, eu atravesso a sua carne, eu vejo Deus. Então eu digo, o Senhor voltou. Sim ou não? Então, abençoados, esse é o juízo vindouro que estamos fazendo. O que eu acabei de falar aqui nessa mensagem? Julguei o segredo dos homens. Sim ou não? E detalhe, o julgamento foi sem a hipocrisia da religião. Ou sem o fermento, como gostam de falar aí. Lá no sistema, eles se escondem. Ou então, fazem pior. E aí está o resultado disso tudo. O Brasil hoje enrolado com o sistema religioso. E sabe até quando o Brasil vai estar enrolado com o sistema religioso? Por muitos e muitos anos viveremos uma dinastia de religiosos no poder desse país. E nós, em graça, o que fazemos? Nós não precisamos nos esconder. Nós não nos escondemos. Nós fazemos aquilo que gostamos. Com limpa consciência e domínio próprio. Então, abençoado, o juízo de Deus chegou à tua vida. O evangelho de Paulo está aí, destapando todas as coisas. O dia que Deus, vou colocar de novo aqui, o dia que Deus há de julgar os segredos, que não é mais segredos, glória a Deus por isso que estamos em graça, o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o evangelho de Paulo. É isso que está dizendo o texto. Esse é o juízo vindouro. O juízo de Deus que não nos condena e que nos coloca em uma perfeita vitória. Então, abençoados, eu recebo um excelente domingo para vocês e sua família, uma semana repleta de manifestações de Efésios capítulo 1, versículo 3, com muito domínio próprio, com muita limpa consciência, porque hoje você se tornou testemunha de que essas coisas estão sendo aclaradas dentro das nossas vidas. E vamos dar mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, porque Ele se faz presente no nosso meio. Glória a Deus. Eu declaro uma semana com muito domínio próprio a todos. Graça e paz e até a próxima mensagem. Descontamine-se. Graça pura.